Você já percebeu que todos querem saber para onde o preço do Bitcoin está indo? Mas se a resposta não estivesse nas previsões, nos gráficos ou nas opiniões dos analistas, e sim no próprio código da moeda? Eu, James, acredito que as respostas mais importantes não estão nas manchetes, mas nos fundamentos da criação do Bitcoin. E quando observamos de perto, reparamos que o código revela algo que poucos notaram: uma trajetória escrita na lógica fria da matemática. Então hoje vamos deixar de lado o barulho das previsões milagrosas, as promessas de 1 milhão, 10 milhões de dólares por moeda, ou as quedas apocalípticas que inundam a internet. Tudo isso é ruído. O verdadeiro enredo está escondido por trás do caos, e surpreendentemente ele é previsível. A cada oscilação no preço, a cada ciclo de euforia e desespero, há um padrão oculto, uma forma econômica programada desde o primeiro dia. Quando analisamos o Bitcoin como pesquisadores da história monetária, percebemos que ele não é apenas um ativo especulativo, mas uma invenção econômica com regras imutáveis. Essas regras, escassez e utilidade, não dependem de governos, bancos ou humor do mercado. Elas são códigos e juntas apontam em uma única direção: a valorização. Mas antes de entendermos esse caminho, precisamos decifrar o ruído. O que parece instabilidade é, na verdade, o som de uma revolução em andamento. E aqui o meu papel é justamente esse: mostrar o sinal escondido sob esse barulho. Acompanhar o preço do Bitcoin diariamente é como assistir uma montanha russa sem fim. Um dia ele sobe 15, 20%, no outro dia despenca 10%. Para quem vê de fora parece um cassino digital, mas para quem entende o mercado, essa volatilidade não é desordem, é comportamento humano amplificado. A mídia chama de risco extremo, mas o que realmente está em jogo é a luta entre o medo e a ganância. No curto prazo, o preço do Bitcoin é guiado pelos mesmos instintos que movem multidões desde o início da economia: o medo de perder e o medo de se arrepender. É o que os economistas chamam de teoria do tolo maior. A crença de que é possível comprar algo caro e vendê-lo ainda mais caro para alguém mais otimista e mais ingênuo. Essa dinâmica cria as bolhas e os colapsos que a mídia adora. Então eu não vou olhar para o ruído, eu vou olhar para o sinal. E o sinal está no próprio fundamento do Bitcoin. Por trás das emoções e das manchetes, existe uma máquina programada com precisão matemática que não se move por emoção, mas por código. Lembre-se dessa frase: a confiança não mora nos homens, mora na matemática. Mas enfim, para entender melhor tudo isso, precisamos voltar em 2008, mais precisamente no dia 31 de outubro, uma noite sombria de Halloween, que foi quando um nome misterioso, Satoshi Nakamoto, publicou um documento de apenas 9 páginas, que mudaria a história do dinheiro para sempre. O documento? O white paper do Bitcoin. Ali estava a decisão que definia tudo. O Bitcoin teria um limite máximo de 21 milhões de unidades. Nenhuma unidade a mais ou a menos. Apenas 21 milhões para sempre. Pela primeira vez a humanidade criou um ativo digital com escassez absoluta. Algo que nem o ouro possui. O ouro é raro, mas ninguém sabe o quanto ainda pode ser extraído na Terra ou no espaço. O Bitcoin, por outro lado, é matematicamente finito. Cada unidade é fruto de um processo de validação energética, a mineração. Bom, como já dizia a célebre tuitada de Elon Musk, o Bitcoin é baseado em energia e é impossível falsificar energia. Bom, sendo assim, a lógica do Bitcoin é a seguinte: a emissão de novas moedas é cortada pela metade a cada 4 anos, num evento conhecido com o nome de halving. Em 2009, a recompensa por bloco minerado era de 50 Bitcoins. Em 2012, caiu para 25. Depois, 2016, para 12,5. 2020, 6,25. E em 2024, o último, 3,125 Bitcoins por bloco minerado. Esse processo continuará até o último Bitcoin ser emitido, por volta do ano de 2140. Entendeu que isso é o oposto da inflação que conhecemos? É uma moeda cuja criação diminui com o tempo. Enquanto bancos centrais buscam metas de inflação de
de 2, 3%, mas sempre ultrapassam absurdamente esses valores, o Bitcoin vai na linha contrária. Após o último halving agora de 2024, ele já opera com menos de 1% de inflação. E esse número continuará caindo. O resultado é a forma mais previsível de dinheiro que o mundo já viu, sem comitês, sem decretos, sem impressão emergencial, sem canetada de presidente. A escassez está escrita no código e fiscalizada por milhares de computadores mundo afora, dentro da blockchain. Esse princípio inspirou o modelo Stock to Flow, que mede o impacto da escassez sobre o preço. Durante séculos, o ouro liderou esse ranking, mas após o halving de 2024, o Bitcoin se igualou, e em algumas projeções até ultrapassou já o ouro. Então, não é exatamente profecia, é estatística. Quanto mais raro algo se torna, mais tende a valorizar. Mas a escassez sozinha só não basta. O que realmente sustenta o valor do Bitcoin é a utilidade. Algo pode ser raro, mas se ninguém quiser, não tem valor nenhum. O poder grandioso do Bitcoin surge quando a escassez e a utilidade se encontram. A cada ano, mais pessoas, empresas, instituições adotam o Bitcoin. Não por modismo, mas por necessidade. Bom, quer um grande exemplo sobre isso? Muita gente não sabe, mas o Bitcoin é quem ajuda comunidades inteiras de muitos países africanos colonizados pela França, que até hoje tem sua moeda controlada por eles. O Bitcoin se tornou por lá um meio de se libertar desse colonialismo econômico de séculos. Uma alternativa justamente por ser descentralizado. Poxa, isso é magnífico. Então, o que começou como um experimento de nicho, hoje é uma ferramenta real de preservação de valor e liberdade econômica. Tem uma frase que diz assim: toda grande revolução monetária nasce de uma crise de confiança. E é exatamente isso que o Bitcoin resolve. Enquanto governos imprimem trilhões e bancos centrais reescrevem as regras, o Bitcoin oferece algo que o sistema moderno esqueceu: previsibilidade. O código é transparente e as regras são iguais para todos. O Bitcoin é uma reserva de valor descentralizada. Um cofre digital que não pode ser confiscado, censurado ou inflado. Quem controla suas chaves, controla seu destino. Esse é o conceito de autocustódia. Isso é uma das coisas mais importantes do Bitcoin. Sua riqueza sob seu controle. Num mundo onde os governos são os intermediários do dinheiro, isso é simplesmente revolucionário. Da Argentina ao Canadá, do Brasil a Papua Nova Guiné, pessoas comuns estão descobrindo o mesmo padrão. Quando o dinheiro local falha, o Bitcoin surge como um refúgio. Até o mercado institucional já percebeu isso. O que antes era moeda de nerds, virou instrumento de proteção global. Nomes como Larry Fink da BlackRock, a maior gestora de investimentos de ativos do mundo, hoje reconhece o Bitcoin como um hedge, como uma estratégia de proteção contra a desvalorização das moedas fiduciárias. A aprovação dos ETFs de Bitcoin em 2024 marcou exatamente essa virada. O capital institucional passou a enxergar o Bitcoin como uma nova classe de ativos legítimos. Em 2025, os ETFs já acumulam 1,3 milhão de Bitcoins, drenando assim parte significativa da oferta circulante. Novamente, não é modismo, é uma transferência silenciosa de poder econômico para qualquer um que quiser aderir. Agora, entrando um pouquinho mais a fundo nessas questões das funções, o Bitcoin não é só reserva de valor. É também agora uma rede de pagamentos global, rápida e resistente à censura. E quando eu digo rápida, estou falando sobre a Lightning Network, que é uma rede de segunda camada criada sob a blockchain do Bitcoin para resolver problemas de escalabilidade, permitindo transações mais rápidas e privadas antes de finalizar o saldo final na rede principal, o que viabiliza as microtransações com taxas mínimas. Ela transforma o Bitcoin em moeda de uso real, de cafezinho no Japão a remessas na África. Pela primeira vez na história, um sistema monetário global está surgindo sem bancos centrais e sem fronteiras. Bom, isso me lembra o que Milton Friedman previu, que foi o nascimento de um dinheiro livre, competitivo e espontâneo, criado pelo mercado e não pelo Estado. O Prêmio Nobel de Economia sabia que o mundo precisava de algo assim, e disse isso lá em 1999. I think that the internet is going to be one of the major forces for reducing the role of government. The one thing that's missing, but that will soon be developed, is a reliable e-cash. The way in which I can take a $20 bill and hand it over to you,
and there's no record of where it came from. And you may get that without knowing who I am. Esse processo hoje é irreversível. De um lado, uma oferta fixa, 21 milhões de unidades. Do outro, uma demanda crescente global. O resultado, quando a oferta é limitada e a demanda aumenta, o preço sobe. Mas aqui não se trata apenas de preço, trata-se de direção. O Bitcoin é uma máquina programada para converter adoção em valorização. Com o tempo, seus ciclos se tornam mais estáveis e maduros. O halving deixou de ser o motor do mercado e passou a ser apenas o pulso interno de um organismo vivo, uma força monetária autossustentável. Por mais de uma década, o mundo viu o Bitcoin como uma aposta, mas na verdade ele é um protocolo econômico previsível, baseado em duas leis fundamentais: a escassez e a utilidade. Um ativo com oferta imutável e demanda crescente só pode seguir uma direção a longo prazo: a valorização. E aqui estou, estudando o passado para entender o futuro. E tudo indica que o Bitcoin é, na prática, a primeira forma de dinheiro programada para se valorizar com o tempo. Não importa a volatilidade de hoje, o ruído das manchetes ou o pânico nas redes, o código permanece o mesmo. O limite de 21 milhões continua intacto. A adoção global cresce a cada dia. O resultado é inevitável. A história do dinheiro está sendo reescrita em linguagem matemática. Isso o mundo nunca tinha visto antes. A pergunta já não é se o Bitcoin terá valor, mas o quão valioso ele se tornará. Então a ideia aqui é simples: entenda o código, ignore o ruído e veja o futuro com clareza. Bom, e tudo que eu te disse até agora, se fez você ver o Bitcoin de outra maneira, lembre-se: a verdadeira sabedoria está em entender o que poucos percebem. Assim você se diferencia da massa. E se você gostou desse vídeo, encaminhe ele para aquela pessoa que ainda não entendeu o Bitcoin ou ainda não tem a convicção necessária nele. Não deixe ela achar que isso só se trata de sorte. Tenho certeza que ela vai te agradecer no futuro.